Estamos fazendo uma leitura de um último rascunho da obra Perseverança, um romance mediúnico do espírito Shirley, através das mãos de Edson Flauzino Sene, fazendo uma retrospectiva. Estamos na página 11, eu li até a página 12 no bloco 3, dividida entre a recordação do tempo em que os feitores perversos tiraram o pequeno Ramon de seus braços, amando do Senhor daquela época, e a revelação de agora, a qual traz esperança e certeza de que poderia ter novamente o filho em seus braços. Ela exulta em júbilos. Esta notícia do bondoso Giuseppe seria a realização do maior desejo da sua vida. Ela rememora cada instante dos 15 anos de esperanças infundadas. Agora sim, alguém lhe deu uma nova vida, esperança bem alicerçada. Afinal, quem poderia revelar tal segredo senão o próprio hálito de Deus, em ouvidos abençoados como os daquele jovem sofrido, resignado e fervoroso? Mas afinal, onde e como estaria Ramon? Como e quando o reencontraria? E após reencontrar, como será? Incontida pela saudade, diante da possibilidade de rever o filho, que há 5 lustros não tem qualquer informação, e ainda sob o impacto do trauma decorrente da maneira com que seu bebê foi arrancado dos braços, faz com que Crustácea rompa suas restrições e suplique: Giuseppe, ó Giuseppe, meu filho, por misericórdia, se você sabe mesmo, diga-me, por caridade, onde está o meu Ramon? Creio em você, sim, tudo isto é real. Surpreso com a confiança da boa senhora e ao mesmo tempo ciente da responsabilidade pela esperança que despertou no coração dela, Giuseppe comenta: Crustácea, minha querida irmã, vamos devagar, a coisa não é tão fluida como você pensa. Na verdade, eu vi o seu filho hoje, agora, enquanto conversávamos, portanto, não se apavore. Ele vive, isto é o importante. Quanto ao dizer quando e onde encontrá-lo, isso pertence somente a Deus. Quem sabe será mais rápido do que imaginamos. Ainda um pouco abalada, mas um tanto mais conformada, Crustácea balança a cabeça afirmativamente, concordando com a explicação. Esforça-se por recuperar a calma ante a surpresa e júbilo da informação, cujo desdobramento ainda está por acontecer. Então ela afirma: sim, Giuseppe, eu sei, as coisas divinas demoram sempre um pouco mais para dar a sua resposta. Após o chá, cada qual se desloca para outras dependências da casa. E foi nesse ponto que eu parei no bloco 3, já publicado no YouTube. Norma é abordada por outros familiares e, como era de se esperar, enfadosamente ela expõe as suas conjecturas inconvenientes durante todo aquele dia. Norma não terá outra coisa a dizer se não falar do desequilíbrio do seu pobre sobrinho. Diná, por sua vez, questiona a Crustácea sobre o paradeiro do irmão e dela recebe a informação de que ele acabara de sair para suas costumeiras meditações. Contente, a patroazinha acena agradecida e pede licença à mãe e demais convivas para se retirar.
indo ao encontro de Giuseppe na parte externa do imóvel. E não muito longe dali, Diná se surpreende ao vê-lo falando com alguns animais e saudando as árvores próximas. Sorrateiramente ela se aproxima de Giuseppe e o observa, feliz, locupletado junto à natureza. Jocosamente ela dá a ele um leve susto, ao que ele se volta, sorridente, e fala: olá, querida mana, venha, mas devagar. Não faça barulho, porque elas ainda estão dormindo, referindo-se a plantas daquele ambiente. E embevecido aponta para humílimas plantas por ali existentes. Ele as apresenta uma a uma e diz do que elas pensam e lhe falam, o que em parte era contestado por Diná, que termina por encorajá-lo na missão que ele dizia ter se proposto a realizar enquanto na terra. Dado a grande afinidade de pensamento e emoção dos irmãos, discorrem por horas e horas de coisas celestiais. Às vezes, Diná alerta o irmão a respeito de sua mocidade e diz acreditar que ele deveria aproveitá-la. Ele agradece os conselhos, mas os declina, visto sua consciência e disposição em resgatar os equívocos do passado. Dizia ele, Diná: eu vim aqui neste mundo não para gozar as delícias e as maravilhas que ele tem, mas para servir ao Mestre Jesus. Tenho muito o que fazer, por amor a ele. Por isso, querida, você sim é quem deve se utilizar das facilidades de nossa família. Emocionados, eles se abraçam efusivamente. Página 13. Sarvinha aparece por ali, informando ocorrência grave, onde havia necessidade do esforço coletivo para se resolver o problema, onde pessoas que tivessem habilidade na montaria e galope fácil deveriam repassar o recado. Diná prontamente se propõe a se unir a equipe de mensageiros. Giuseppe, por sua vez, esquiva-se do chamado, inclusive fazendo menção de continuar por ali mesmo. Ao que Sarvinho recrimina, dizendo que realmente não precisariam dos esforços dele ou dos serviços dele. Afinal, falar com árvores deveria ser mais importante. Giuseppe, ferido intimamente em sua honra, tenta mudar de postura e acompanhar os empenhos de Sarvinho naquela emergência. Entretanto, é dispensado daquele esforço pelo primogênito, que ainda uma vez zomba da sua inutilidade. Diante desta recusa, Giuseppe, ainda na frente dos irmãos, marcha em direção a uma das árvores e a abraça, dizendo: querida irmã, só vocês sabem me compreender. Ocorre que não muito longe dali um fogaréu se iniciou na mata e tal incêndio havia atingido grandes proporções, destruindo bem-sucedidas plantações, o que gerou perturbação e desordem na região. Como se isso não bastasse, alguns vadios se aproveitavam do tumulto para roubar parte do rebanho e outros bens. A confusão se fazia cada vez maior, até que, com grande coragem das partes reunidas,
conseguiram vencer os obstáculos e até prender os vadios, aproveitadores. Os moradores da região celebram o término do fatídico. O perigo for afastado após a árdua disputa com o fogo e com os salteadores. Entre brados de vitória, os partícipes retornam aos seus lares. Alguns jovens incontidos, mostrando seu destemor, virilidade, audácia, deflagram suas armas de fogo para o alto, em comemoração. No lar de Giuseppe, Diná, Sarvim e seus pais, Dona Felina e Sr. Manuel Mansol, também havia comemoração pelo êxito na empreitada e no encerramento do sinistro. O protagonista de nossa narração, Giuseppe, tenta se aproximar daquele ambiente festivo, porém a sua posição se complicou junto deles, uma vez que, além de lunático, se mostrou um omisso, inútil, um covarde. Crustáceo e Diná, bem que tentaram nos bastidores eliminar este conceito negativo imputado pelos familiares ao Giuseppe, porém Crustácea foi lembrada de que seu lugar é aos fundos na cozinha. E Giuseppe não tinha argumentos a si mesmo que pudessem justificar sua falta de interesse em um problema que estava afetando a todos e que teria afetado muito mais sem o esforço em que a coletividade se envolveu, com exceção dele. Giuseppe também se convenceu de que seus fraternos tinham razão, e isto o abateu durante os seus próprios e nobres ideais. Diná tenta reanimar Giuseppe a continuar a sua missão de paz, missão que pode ser mais importante do que a de todos naquela casa, ao que Giuseppe, envergonhado, redargue: qual que, bondosa Diná, a verdade é que eu não sirvo para nada. Aprontei tanto no passado e hoje sou um inútil neste mundo. Espero que Jesus se apiede da minha pobreza espiritual, que me tire daqui o mais cedo possível. Afinal, eu estou envergonhando e perturbando a todos vocês. Diná redobra esforços para encorajar o Giuseppe, momento em que o senhor Manuel Mansol ali aparece, enaltecendo a bravura e presteza de Sarvinho, seu primogênito, e ainda faz comentários pesarosos e depreciativos quanto às atitudes lamentáveis de Giuseppe, uma vez que ele se postou como um inútil. Comentário este que é imediatamente repreendido pela Diná. Mas, papai, é necessário dar tempo para que Giuseppe se encontre. Logo ficará bom e poderá mostrar seu valor e deixar o seu legado junto a todos nós. Ao ouvir essas considerações de Diná, o senhor Manuel Mansol se limita a externar um sorriso sarcástico e comentar: quem sabe ele ainda se supere, faça a diferença e nos surpreenda. Dito isto, o senhor Manuel Mansol se retira da presença dos filhos, ainda com um sorriso irônico, pensativo quanto ao ponto de vista de sua amada filha. Mais à frente ele sacode a cabeça como a expulsar tais conjecturas e diz para consigo próprio: Giuseppe igual a Sarvim? Qual que? É muita diferença. A mãe dos adolescentes, Dona Felina, estava à frente do espelho, admirando o próprio corpo e também refletia a respeito dos acontecimentos do dia. Quando se espanta ao perceber algumas rugas no pescoço e na face, e indomitamente ela examina o corpo nu e entra em pânico, pois que as rugas ali também estavam em diversas partes. Felina
ainda percebe a flacidez sob os braços, até que aceita que o tempo também a alcançou. Que horror ter que se reconhecer um tanto mais velha. Felina compreende que o seu corpo já não tem aquelas curvas características da donzela a ser cortejada por muitos. Constata que a região gástrica intestinal se apresenta um tanto mais arredondada. Então, Felina não havia percebido, até então Felina não havia percebido essas mudanças em seu corpo. Diante desta comprovação, Felina, desesperada, se socorre nos conselhos da serviçal Crustácia, que é pessoa serena, bem vivida, que passou por muitas adversidades. Finalmente, a mucama é uma boa ouvinte, e o mais importante é que Crustácia jamais poderia revelar as suas preocupações e segredos para terceiros. Felina sai à procura da serviçal para futilmente se lamentar da vida e a encontra junto às panelas. Rapidamente, Felina conduz a servidora até o espelho do próprio quarto para dirimir essas dúvidas. Ali, Felina expõe as suas preocupações junto ao espelho e aguarda ansiosamente as considerações da mucama. Infelizmente, desta vida, Crustácia só conheceu as dores, as superações e muito trabalho. Crustácia adaptou seu coração, a sua mente, seus olhos somente para com os afazeres. Portanto, estando despreparada para dar conselhos referentes ao trato para com a vaidade feminina. Entretanto, a senhora da casa lhe pediu conselhos, era um desejo da patroa, e para Crustácia, todo o desejo dela era uma ordem. Então, Crustácia se esforça em resgatar sua feminilidade, dá uma boa olhada no corpo da patroa e afirma: patroa, a senhora é a mulher mais bonita que eu já vi. O conselho de Crustácia termina por aí. Informação essa que não ajuda muito diante deste lacônico comentário. Felina percebe que a servidora pouco entendia das vaidades femininas. Mesmo assim, agradece o incentivo, dizendo: está bem, Crustácia, obrigada. Agora você pode ir. Crustácia retorna aos afazeres, fechando a porta do quarto da patroa, balançando a cabeça e falando sozinha, enquanto Felina continua com as suas preocupações de mulher, que reconhece que as marcas do tempo Crustácia retorna aos afazeres, fechando a porta do quarto da patroa, balançando a cabeça e falando sozinha, enquanto Felina continua com suas preocupações de mulher que reconhece as marcas do tempo no próprio corpo. Dentre os vadios prendidos durante o incêndio e os saques, um deles chamava atenção por não se incomodar com o brutal tratamento recebido juntamente com os demais detidos. Eram as dores infligidas aos capturados à busca de eventuais confissões, e aquele rapaz nada revelou a respeito de seus planos ou de seus companheiros. Outro mistério que envolvia o jovem era a presença na parte externa daquela precária instituição carcerária de um homem branco, com visíveis recursos de boa aparência, semblante austero, 50 anos aproximadamente, inquieto e em silêncio. Respeitado senhor aguardava o destino daquele preso, quando policiais e funcionários da Força de Segurança
da região, integrada por brancos e pardos, passavam por ele, prestavam reverências em sinal de respeito. Momento em que o senhor Manuel Mansol chega numa carruagem e a estaciona em frente à casa de detenção, recebendo em seu veículo de tração animal o referido senhor, que já o aguardava. Em seguida, os dois partem para outro lugarejo em diligências para obterem maiores informações. Na casa do senhor Manuel Mansol estava o Giuseppe, abatido e confuso, após receber a pecha de inutilidade e declarado desprezo do próprio genitor, que afinal ele tinha razão. Conclui Giuseppe que se reconhece a vergonha. Concluiu Giuseppe. Peraí, só um minutinho. Na casa do senhor Manuel Mansol estava Giuseppe, abatido e confuso após receber a pecha de inutilidade e declarado desprezo do próprio genitor, que afinal ele tinha razão, concluiu Giuseppe, que se reconhece a vergonha da família e um estorvo para todos. Não bastassem seus compromissos anteriores, ele, ao invés de somar, desagrega a paz entre os convivas. Então, ele resolveu abandonar o seu ideal. Esta sua rotina de introspecção, de examinador do próprio e reprovável passado. Não sabia como se alcançaria tal objetivo, mas certamente se esforçaria em viver como uma pessoa comum, visando aliviar a carga que ele impõe sobre a sua família. Dali para adiante, Giuseppe irá levar a sua vida como um homem trivial, afeito às coisas imediatas. Ele assim o resolveu e comunica esta sua decisão para a irmã Diná, que o conhecia profundamente em suas nobres intenções. Então ela com redargue: querido humano, onde está o seu juízo de valores, onde está a sua fé em Deus? Não reconhece que o seu destino é outro? Não percebe que as pessoas, de modo geral, já precisam e que precisarão muito mais de você? Oh, não, querido humano, você sequer deve cogitar em abandonar os dons que lhe foram agraciados pela providência divina. Diná pede ao Giuseppe que pense mais demoradamente no assunto, ao que Giuseppe está irredutível, até que Diná, suavemente, cerra-lhe os lábios e o repreende. Cala-te, não fale mais nada. Peça perdão a Deus. Esqueça tudo o que você disse. Nem pense mais nisso. Ela olha para o céu e conclui: arrependa-se antes que o Pai Eterno resolva te punir. Giuseppe abaixa a cabeça e se rende diante dos seguros argumentos da Diná, que o abraça e é retribuída. Assim, eles permanecem entre lágrimas até que um clima de dever cumprido e paz legítima os alcança. Os alcançam. Ambos sabem da importância da presença de indivíduos com dons semelhantes ao de Giuseppe aqui neste chão da terra. Pessoas
conscientes, operantes, determinadas, tendo em vista a época de perturbação e desespero em que estamos mergulhados. Entretanto, tal empreitada exige o servir com renúncia e perseverança, tendo em vista que as ingratidões e incompreensões não irão faltar. Os filhos do século, irmãos de jornada carnal, em sua grande maioria observam a rotina da vida com extrema ou extremada superficialidade. Giuseppe Anui, é verdade, tudo que você me disse, mana. Desculpe o desgaste que lhe causei. Estou muito grato por me despertar, Alegres, os jovens elucubram a respeito da missão de Giuseppe, que repentinamente desfalece, desta vez com fenômenos inovadores, o que causa maior preocupação em Diná. A princípio, Giuseppe bate com o crânio no assoalho de madeira. Diná, até então acostumada com o fenômeno, lhe ampara a cabeça, se utilizando de um travesseiro para que ele não se fira durante as contrações musculares involuntárias. Giuseppe também perde a respiração e o batimento cardíaco, adquirindo um aspecto cadavérico, ao que Diná pede ajuda aos demais familiares e ninguém lhe dá atenção. Ela entendeu que os demais domésticos preferem que Giuseppe morra durante um destes eventos, aliviando a carga de todos. Diná continua nos cuidados com o irmão e observa que a epiderme dele se modifica da cor branca para a negra, o que lhe causa maior espanto, pois que isto nunca ocorrera até então. Diná reafirma o pedido de socorro, no que é novamente ignorada. Ela receia que Giuseppe tenha se ferido gravemente com a queda. Tenta levantá-lo, mas suas forças são insuficientes. Resta-lhe aconchegá-lo ao colo e, nesta oportunidade, ouve Giuseppe falando numa língua estranha ao que ela entendeu como irmãos em Deus, seguido da palavra paz. Diante do ocorrido, ela percebe que está tudo bem com o irmão, que ela foi surpreendida com mais uma característica do dom que ele recebeu de Deus. Ela fica em dúvida se continua aquele diálogo com o mensageiro do Eterno ou com o irmão livre das limitações do seu corpo frágil. Ela resolve aguardar os acontecimentos. E o tempo parece ter congelado entre Diná e seu irmão. Inquieta diante do silêncio daquele tempo, naquele tempo que parece infinito e enigmático, Diná se arrisca, perguntando: que é, amigo? Que você vê? És tu de paz? Giuseppe se mantém em silêncio, no entanto, exibiu um sorriso meigo naquele rosto enegrecido e delicado. Sorriso este que ela não sabia se era a resposta do ser divino a informar que estava tudo bem ou se era uma reação fisiológica do próprio irmão. Então ela pede ao irmão que acorde. Qualquer outra pessoa naquela situação acharia que o Giuseppe já havia morrido, devido ao seu aspecto cadavérico. Mas diante do acontecido, Diná se recompõe. Ato contínuo, ela observa que
Giuseppe recobra a tez rósea em seu rosto delicado e meiguice, em seu rosto delicado e a meiguice que o caracteriza. Diná não se contém. Entre o choro de alívio e o esgar de felicidade, passa a insistir com Giuseppe para que retorne ao seu corpo físico. Ela diz: Giuseppe, querido irmão, por favor, acorde. E pouco a pouco, Giuseppe desperta de um profundo sono ao seu estado normal. Diante daquela experiência, Diná afirma: querido irmão, só agora consigo avaliar o quanto você tem sofrido com tudo isto. Perdoe-me pelas vezes em que critiquei seu comportamento. Eu prometo, querido irmão, que tudo farei para ajudá-lo. Falarei com papai, mamãe, Sarvim, a tia Norma, todos irão te entender. Agradecido pelo carinho e atitude protetora de Diná, mas ciente das dificuldades que certamente ela encontrará nesta empreitada, Giuseppe retribui o esforço de Diná com um generoso sorriso. Em seguida ele abraça e diz: querida maninha, não se preocupe, eu não sofro, não dói, não tenho visões aterradoras, por isso não se aflija desnecessariamente. Quanto a falar com o restante da família, eles já têm opiniões formadas a respeito de mim, e é preciso ter muita paciência e o trabalho do tempo para que entendam e mudem esta opinião. Quanto ao que você fez e faz por mim, já é o bastante. Muito te agradeço, querida irmã. Depois destas considerações, Giuseppe e Diná caminham em direção à Alacriflora matizada em várias cores que embelezam a propriedade, ao que Giuseppe passa a conversar com as árvores e plantas menores, dando a perceber que por elas era compreendido. Diná